Minha querida, boa noite. Obrigado, tá? Prazer conhecê-la. Pessoal, não sei, é virtualmente, né? Mas é isso. Obrigado por você aceitar. E, enfim, eu acho que hoje vai ser uma conversa bem interessante e com um cunho que vai, de alguma forma, ajudar muitas pessoas a repensar, né, o que nós estamos vivendo agora. Antes de passar para você apresentar, para a gente colocar aqui como é que é a dinâmica, né? Eu sou o William Siri, moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, faço parte de um coletivo chamado Tudo Numa Coisa Só. E aí, nesse momento agora de pandemia, eu comecei a pensar, né, de que forma, enfim, né, hoje nós estamos falando somente de coronavírus todos os dias e tem que falar cada vez mais, a gente tem que ficar consciente sobre isso. Só que eu pensei também o seguinte, assim, como é que de alguma forma a gente pode aproveitar isso, aproveitar essa aqui nessa conversa que nós podemos ter virtualmente com diversas pessoas, fazer com que temas que sem pandemia, né, com a nossa rotina ali, a gente não dava atenção e que agora a gente chama atenção. Eu mesmo já estou aqui mais, assim, nós começamos já tem um mês e meio quase. Eu estou aprendendo em diversos temas que eu estou trazendo aqui, assim, porque tanto algumas pessoas, pô, Siri, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e eu também, aquelas coisas que estavam mais ali, pô, um dia eu vou me aprofundar mais, eu estou aprendendo muito, então tenho que agradecer a todos e todas que passaram aqui e a você também, cara. Eu acho que em relação ao consumo consciente, eu que sou economista, né, que ali né, a gente é meio que construído a pensar, né, na universidade. Isso aí como um todo, né? Óbvio que tem as exceções, mas como um todo, assim, uma economia mais clássica, vamos dizer que é pensada como produzir, enfim, né, fazer o bolo crescer. E vir com esse tema aqui, né, sobre lixo zero, enfim, o nosso consumo consciente, eu acho muito importante no aspecto desse momento agora que nós estamos vivendo de pandemia, para ver como é que nós podemos, a partir da pandemia, né, que tá sendo tudo muito questionado e tem que ser questionado mesmo, né, para saber que o que nós queremos, né, para o pós-pandemia. Por isso que eu estou trazendo você aqui, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito, porque tem muita coisa que eu não sei Ah, mas e eu vai estou aprender aqui. muito, meu querido. Mas, ó, vai aprender muito, que eu já tô até aqui com minha palestra separada aqui no computador. Show de bola, Becky. Então, ó, já falei muito, enfim, não era para estar falando tanto, mas só mesmo para mostrar aqui para as pessoas que estão chegando agora qual é o conceito desse quadro Siri na Live, que no final, assim, para finalizar, é que todo mundo aprenda um pouquinho mais nessa pandemia e que a gente repense a nossa vida, né, como um todo, o que nós queremos para pós-pandemia. Então, Karen, é com você. Se apresenta aí, que eu já falei muito, e depois eu vou fazer o esquema aqui das perguntas que foram separadas para você, tá bom? É contigo, minha querida. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Karen Rodrigues. Eu sou autora do blog Por Favor Menos Lixo. A partir de 2015, eu comecei a praticar o desperdício zero na minha vida. Então, o meu principal objetivo era reduzir a minha produção de descarte ao máximo possível. E eu entrei em contato com um movimento chamado Zero Waste, que quer dizer desperdício zero em inglês, no final de 2014. Em 2015 eu resolvi experimentar, né? E aí eu comecei a reduzir minha produção de lixo de pouquinho em pouquinho, fui mudando de hábito, fui fazendo tal. Quando eu vi, eu super mergulhei na coisa. Assim, realmente para mim fez muito sentido tudo aquilo. E aí eu consegui final de 2015 até final de 2017, eu reduzi a minha produção de lixo descarte mesmo num potinho de 600 ml de mel. Que isso? Eu não tô com um potinho aqui porque ele ficou na casa da minha mãe. Minha mãe mora em Teresópolis, né? Na Sim, Serra. Eu tô morando aqui no Rio e aí rolou a pandemia, então eu nem tô indo pra lá, então tá lá, né? lógico, lógico. É claro que, assim, isso não quer dizer que eu seja impacto zero, que eu seja 100% sustentável, porque você pode não estar produzindo lixo e ter um impacto negativo no meio ambiente mesmo assim, né? Quando, por exemplo, se você pega muito avião, se você anda muito de carro, né? Ou esse tipo de coisa, ou se você utiliza muita energia na sua casa, você está tendo um impacto de gases de efeito estufa, por exemplo. E não necessariamente você tem uma produção de lixo físico ali na sua mão, né? E além disso, mesmo que você não produza lixo assim diretamente, mesmo que você recicle tudo, que você pratique compostagem, né? E que só ande de bicicleta, acontece o lixo indireto, que são as coisas que Sim, acontecem
para que você não produza lixo, o lixo também acontece. Sim. Então, por isso eu não chamo muito de lixo zero, eu chamo de desperdício zero, porque a gente Boa. diminui a quantidade de desperdício que acontece, né? E aí, eu comecei em 2016 a compartilhar, eu nem tinha Instagram, e aí eu comecei a compartilhar num blog e no Instagram, e o Facebook eu tô até mais parada, assim, porque eu sou sozinha, né? Eu não dou conta de todas as redes sociais. Lógico. E aí eu comecei a compartilhar com as pessoas porque eu vi que existia um déficit de informação em português, porque as coisas eram muito em inglês, e eu lia muito em inglês mesmo. Às vezes eu tinha dificuldade de achar uma coisa em português, e aí eu lia em inglês. E aí eu falei, gente, a gente precisa de mais pessoas representando esse movimento, né, em outros países de idiomas que não falam inglês. E aí eu comecei nessa época compartilhando como que eu fazia no meu dia a dia. E aí a coisa foi crescendo, eu fui me engajando mais assim ativamente, mais Irado. ativamente também. E desde final de 2019 que eu decidi, na verdade, eu era professora particular de inglês e alemão, então não era meu trabalho isso, assim, eu compartilhava, assim, eu fiz vários eventos, assim, dava palestra de graça, tal, workshop, e até que no final de 2019 eu resolvi dar início a uma plataforma de educação socioambiental, né, com foco em consumo de descarte. Então eu estou começando agora a fazer isso. Veio a pandemia, Que né? Eu tive bacana. de planos também, Sim, 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 sim. como todos nós, mas é isso, assim, eu resolvi realmente Show. assumir esse papel e me dedicar a contribuir para a transição, né, ecológica e de consciência das pessoas. E hoje você trabalha com isso? Assim, a partir de então, agora, isso vai ser um trabalho, tema, assim, é ser, Sim, enfim, sim, sim. sim. Agora inédito, primeira mão, notícias de primeira mão. Vou começar com aulas online em grupo, né? Aulas de transições Boa, ecológicas. boa. E além, enfim, de palestras e certas coisas também, mas eu tô querendo inaugurar também, além desse trabalho, né, que vai ser de aula, né? Mais assim, no sentido pessoal das pessoas, né? Uma consultoria pessoal, tal. Mas eu também pretendo trabalhar com as empresas, só que o meu trabalho com as empresas ele vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou dar consultoria para as empresas. A ideia, na verdade, é questionar as empresas Tem e pergunta sobre isso aqui. Desculpa te questionar as cortar. empresas, imagina. E aí que isso seja uma porta de entrada para ir até elas para falar sobre transparência, sobre Irado. proporcionar às equipes de desenvolvimento de produto e de comunicação, proporcionar vivências ecológicas para que eles adentrem o meio ecológico, né? E não só façam um produto com estampa eco, mas que eles sim se transformem também. Então, a ideia é sempre atingir o cidadão, o ser humano, né? E não só ficar ali na produção de conteúdo e tal. Eu quero, Lógico. né, contatar as pessoas. Pô, irado, irado, cara. Deixa eu lhe falar aqui, para a gente dar dinamismo a isso, né? Assim, que de alguma forma você já deu uma abrangência muito grande no que nós vamos falar aqui. Só que, como é que nós fazemos? Assim, nós colocamos uma caixinha de perguntas e as pessoas vão fazendo perguntas lá, e aí até mesmo para, enfim, né, para mostrar aqui nossa transparência, a gente vai colocar para você a pergunta aqui. Mas tem uma pergunta que é meio padrão, que a gente faz para todo mundo, que é o seguinte, em relação ao seu começo. De alguma forma você falou, mas eu gostaria de saber, pelo menos eu não peguei, que é o seguinte, qual foi o momento que você começou a perceber realmente que, assim, nossa, tem alguma coisa no mundo diferente, eu produzo muito, enfim, muitos resíduos aqui. Onde foi o gatilho, assim, teve influência de alguém, da sua Uhum. família, ou enfim, que você viu? Como é que foi esse gatilho, essa mudança? Assim, na minha vida eu tive a oportunidade de entrar em contato com a natureza em vários momentos, né? O meu tio de consideração é biólogo marinho, então eu cresci com animais e com informações sobre natureza, então eu já tinha um lado sensível para isso, para mim sempre foi importante. Quando eu era criança, eu queria ser ativista do Greenpeace, porque eu queria salvar a baleia. Então já era uma coisa que fazia assim parte de mim, só que aquela coisa meio de criança, né? Uhum.
Na minha escola, eles praticavam reciclagem e eu tive aula de horta também na escola. Então, eu já sabia sobre compostagem desde pequena, né? Nunca tive problema de pegar em terra, em minhoca, porque isso foi dado na escola para mim. Eu também tive a oportunidade de morar em outro país, onde a reciclagem era muito impecável. E aí isso também, aí quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei assim, ué, mas aqui eu não vou reciclar, aqui eu não vou separar o meu lixo, né? Então eu já, assim, eu acho que desde pequena eu fui tendo essa percepção, assim, ensinada, né, para mim. Só que eu nunca exatamente, assim, para mim era, não vou desperdiçar água, né? Eu nunca fui muito consumista, mas assim, eu também usava descartável, muito plástico, eu achava que reciclar era a solução. E aí isso ficava ali meio que no meu inconsciente, até um dia que eu vi um programa na televisão sobre uma moça, né, dos Estados Unidos que estava fazendo isso do pote de lixo e que ela estava 3 anos sem produzir lixo, que era Lauren Singer. E na mesma hora que eu vi a reportagem sobre ela, eu falei assim, é isso, é óbvio, produzir lixo não é bom. Porque se lixo fosse bom, ele não seria lixo, ninguém ia jogar nada fora. Né? Então, o lixo não é bom, então não faz sentido produzir lixo. Então, meio que assistir aquilo foi muito, para mim já foi assim, foi o certo, é isso, é isso. E aí eu comecei a experimentar, comecei a fazer. Então, o gatilho foi esse, mas eu acho que o meu gatilho ele foi mais simplificado porque eu já tinha esse histórico desde criança, sabe, de aproximação com a natureza. Saquei. Maneiro. Esse é muito importante porque nós fizemos aqui uma live com, enfim, né, com um parceiro nosso, que é o Paulo, que ele faz parte do instituto chamado Instituto Permacultura Lab. E ele falou sobre permacultura aqui, sabe? E justamente assim, eles têm um trabalho de permacultura dentro de 2 escolas aqui na Zona Oeste. E ele fala assim, e, assim, ele colocando a importância que ele vê na transformação justamente na consciência daqueles alunos ali, sabe? Que começa a ter uma outra visão em relação à Terra, em relação ao mundo. E como você falou, né? Você também teve isso na sua infância, que com certeza influenciou muito nessa sua consciência e visão de mundo, né? Muito importante mesmo ter isso. Tem até uma pergunta aqui mais para frente sobre isso. Deixa eu lhe perguntar, que é uma coisa mais geral, que é o seguinte: se você pode falar para a gente, porque, assim, porque tem alguns temas aqui que a gente traz que nem todo mundo sabe, assim, porque para a gente, nem para mim, tá? Para muita gente, assim como para mim também, nem sempre é tão real e a gente conhece, né? Porque é tanta informação, mas a gente não sabe muito das coisas profundamente. Queria te perguntar o seguinte: o que é consumo consciente? Tem como você dar explanar um pouquinho para a gente? Ser controverso esse tema, né? Assim, que muitas pessoas ficam, existe, isso não existe. Então, eu vou dizer para vocês Exatamente. o que é para mim, de acordo com a minha Uhum, visão, a minha uhum. experiência também. Existe uma diferença entre você saber e você ter consciência, né? Você pode saber sobre uma coisa. Muitas pessoas sabem que a sacolinha plástica não faz bem, mas muitas pessoas não têm consciência sobre o que isso quer dizer. Então, tem uma diferença de entendimento com a sua cabeça e com o seu corpo. Às vezes você entende uma coisa ali com as palavras, mas quando você entende com o seu corpo inteiro, você parte para ação. Então, para mim, quando você tem consciência de uma coisa, você parte para ação. Então, ter consciência é você saber o que aquilo ali significa, o que aquilo ali representa. Então, em relação ao consumo, por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, essa caneca aqui, de que essa caneca é feita? Qual é o material? De onde que isso vem? Quem que fez? Como é que isso chegou até mim? Né? E se isso aqui quebrar e virar lixo, o que acontece? O que isso representa para o meio ambiente? O que isso representa para o social? Né? Assim, que é socioambiental. Não existe ambiental sem social. Né? Então, o que representa para as pessoas esse consumo? O que representa? Quem que está fazendo isso? Então, mesmo que você não consiga fazer a melhor escolha no momento, porque você não tem como, né? Você ter consciência disso, na minha opinião, é mais importante. Às vezes você vai ter que produzir um lixo que você não queria produzir, ou ou quebrou alguma coisa na sua casa, não tem reciclagem onde você mora, isso vai para o lixão ou para aterro sanitário. Às vezes você faz coisas que você não queria fazer, mas na minha opinião, quando a gente tem consciência sobre elas, a gente
tem a capacidade de, em alguma hora, querer mudar, querer transformar. Seja por uma atitude nossa, ou seja, por exemplo, votando em alguém que vai representar a gente para fazer isso, né, na legislação. Então, para mim, o consumo consciente é isso, é você se empoderar do que aquilo ali representa, para na hora de você ter que decidir, você saber o que acontece a partir da sua decisão. Saquei. Só pegando um gancho aqui, porque a Vivi, enfim, Vivi botou só, isso chama educação. Essa consciência é necessária, assim como você falou do seu começo, ela é muito necessária ter na educação infantil ali, porque senão fica muito isso, né? A rotina da vida bate e a Exato. gente já sabe que assim, pô, a sacola é ruim, tá? Mas eu não presto atenção naquilo e eu não tenho consciência, eu só sei. Mas eu não tenho consciência daquilo e a partir da consciência eu também tenho que tomar atitude, né? Porque assim, eu tenho consciência e tomo atitude para perguntar, começar a questionar o que eu estou comprando, enfim, como você colocou, né? É essa forma que você coloca? Exatamente. As crianças de hoje são os futuros consumidores de amanhã, né? E os futuros tomadores de decisão amanhã também. Então, se hoje nós temos adultos ambientalmente inconscientes, é porque as crianças não receberam educação ambiental, né? Então, vai muito por isso. Assim, é isso, né? A nossa infância é a base de tudo, né? Sim, lógico. Cortou aqui, mas voltou. Aqui, ó, vamos para a terceira pergunta aqui. Muito bom, obrigado, tá? Assim, é importante começar com pequenos conceitos, porque muitas das vezes muita gente não entende. Até porque no momento aqui está na live, está ao vivo, né? Tanto aqui como no Facebook, mas depois vai para o YouTube também, então as pessoas é importante saber. Deixa eu lhe perguntar aqui a terceira pergunta aqui do Felipe, que é sobre as grandes marcas. Ó, qual é a melhor maneira de exigir a transparência ambiental das grandes marcas para o recolhimento de suas embalagens? Ou então, cobrar que essas grandes marcas cumpram um papel ambiental com seus resíduos do consumidor final? Aham. Então, aí eu te pergunto, seu candidato, futuro candidato, né? Seguinte, no Brasil, a gente tem uma coisa chamada PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi implementada em 2010, tá? E, pasmem, É pasmem, 12.305, né? É a acho lei que é. 12.305. E, 12.305. o objetivo dela era, até 2015, a gente aumentar o índice de reciclagem do Brasil para 20%. Em 2015. A gente está em 2020 e esse índice não chegou nem a 10% de reciclagem no Brasil. Revogaram duas vezes e tal. Fica um pouco difícil quando a gente tem uma legislação que não é cumprida e não é fiscalizada, né? Agora, a gente fala de consumo consciente, nós pessoas, eu acho que a gente precisa sim ter consumo, a gente precisa sim ter consciência do nosso consumo e de tudo que isso representa, porém, não adianta o cidadão comum fazer isso sozinho. A gente precisa de lei, a gente precisa de legislação e a gente precisa que ela seja cumprida. Então, é muito importante que as pessoas, por exemplo, entendam o que representa, o que quer dizer uma empresa não cumprir isso. E agora eu vou dar um dado para vocês. Em 2010, foram gastos no Brasil 60,9 milhões, foram produzidos no Brasil 60,9 milhões de toneladas de resíduo sólido. 60,9 milhões de toneladas de resíduo sólido foram produzidos no Brasil. Só em 2010. Esse número, em 10 anos, já assim, quase duplicou. E olha só 89% era de coleta, 89% desse resíduo foi coleta domiciliar. 11% se perdeu. A gente nem sabe, nem tem registro de onde isso foi parar. 42,4% desses 89% foram para o local inadequado. O que é um local inadequado? É um lixão, não é aterro sanitário, né? Aí, em 2016, só 5,9% do lixo no Brasil era reciclado. Dos descartes no Brasil eram reciclados. Lembra que a meta de 2015 era chegar até 20%? Mas em 2016 era só 5,9%. E sabe quanto que a gente gastou de dinheiro em 2010 para fazer coleta domiciliar? A gente gastou, os serviços de coleta no Brasil custaram 7,16 bilhões de reais aos cofres públicos. 7,16 bilhões de reais em 2010, tá? E de onde que saiu esse dinheiro? Do nosso IPTU, tá?
Então, então assim, é muito assim, o que isso representa? Vamos ter consciência agora. O que quer dizer você tirar dinheiro do seu IPTU para recolher lixo? Porque as empresas ficam, a gente faria a Política Nacional de Resíduo Sólido se o governo e o governo estadual, municipal e o governo federal fizessem estrutura de reciclagem. Se o governo desse estrutura para a gente de logística reversa, a gente faria logística reversa. Né? Beleza, agora vamos questionar, vamos aqui na consciência, vamos lá. Eu sou uma empresa, tá? Você, Siri, você vai ser aí o governo estadual, tá? Eu sou uma empresa. Tá bom, eu produzo isso aqui é um spray, tá bom? Esse spray é de plástico, ele é todo de plástico, então ele vem da indústria do petróleo. Ou seja, o petróleo é extraído do meio ambiente, ele já tem os seus impactos ambientais. Só que para eu refinar o petróleo em plástico, é uma matéria-prima muito barata. Então, isso aqui é super barato. Aí eu produzo isso aqui, tá? Então, extraí o petróleo, não repus o petróleo no meio ambiente, porque eu não tenho como fazer isso. Poluí a água, poluí a atmosfera com CO2, não limpei nada, não zerei meu impacto, tá? Então, ambientalmente falando, eu ainda tive um impacto. Daí eu peguei isso aqui, daí eu vendi. Como eu sou uma empresa capitalista, eu tive um lucro em cima disso aqui super alto. Então eu ganhei, tipo, no final do ano, milhões de reais com isso aqui. Beleza. Aí, quebrou. Quebrou, ou então a pessoa usou o líquido todo, ela não tem o que fazer com a embalagem, e aí ela foi e descartou. Beleza? Tá bom. O que acontece quando descarta? A pessoa física vai pagar o IPTU dela para o Estado catar uma coisa que uma empresa colocou no mundo e lucrou em cima, mas ela não se responsabilizou pelo recolhimento. Então, com o nosso IPTU, a gente está pagando dinheiro de imposto para recolher uma coisa que uma empresa não está recolhendo e não está pagando para recolher. Entendeu? Então, ela está lucrando duplamente, porque quem está pagando para recolher é o povo. Então, a empresa, na verdade, ela está deixando de gastar. Agora, quando você tem, por exemplo, uma produção excessiva de lixo, algum lugar tem uma produção excessiva de lixo, ele precisa pagar um imposto a mais, ele precisa pagar para recolher, por exemplo. Se você tem entulho de obra, a Conlub pode até ir buscar no Rio de Janeiro, mas você, às vezes, tem que pagar por caçamba, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, certo? Então, o cidadão, ele paga para recolher lixo extra quando ele produz, mas a empresa não. Entendeu? Então, aí eles falam assim, mas o governo tem que fazer a sua parte. Ué, qual é a parte do governo? Por que o governo tem que gastar dinheiro do público para poder fazer estrutura de reciclagem, sendo que é a empresa que está colocando lixo no mundo e lucrando em cima disso? Por que é o governo que tem que fazer isso? Não, se é você que põe o lixo no mundo, você que dê um exemplo, você que já faça uma logística reversa, que já tá vigente em lei, você que pense num design que não vira lixo, entendeu? Você que pense no recolhimento disso. Então, como é que a gente cobra isso das empresas? Legislação, fiscalização. A gente precisa que os políticos tenham educação ambiental para eles entenderem o que representa isso para o meio ambiente do município, do estado, né? A gente precisa que as pessoas que nos representam na política e nas tomadas de decisão, além também dos empresários, né? Que assim, os empresários eu quase dou como caso perdido, né? Assim, mas tomara que a Karen consiga lá de palestra. Com certeza vai, com certeza. Mas a gente precisa que a pauta ambiental, que ela seja prioridade dentro dos partidos para que a gente possa votar em representantes que vão cobrar das empresas que isso seja feito, né? Porque eu posso não consumir, só que assim, a lavagem cerebral que o consumismo, o capitalismo, publicidade fazem em cima das pessoas é muito grande. Então, você não tem atualmente uma quantidade maior de pessoas conscientes do que de pessoas inconscientes. Então, mesmo que a gente tenha muita gente consumindo menos de certas empresas, elas continuam, tendo um lucro muito alto. Então, o impacto do nosso boicote nunca vai ser grande o suficiente, porque a empresa sempre vai dar um jeitinho de mudar alguma coisa para fazer uma maquiagem, entendeu? Então, a gente precisa realmente... A gente precisa entender, e aí, quanto dinheiro a gente está gastando? O que isso representa, né?
Então é muito importante, assim, eu já me coloco aqui à disposição, já tinha falado para você em mensagem. Eu acho Sim. muito importante para o pessoal ter a pauta da crise climática e a pauta do meio ambiente, sabe? Que vocês sejam, né, tenham mais conhecimento sobre isso para vocês poderem colocar isso justamente na pauta da proposta de governo dos candidatos. Não, lógico, cara, eu vou te falar. Quando você me colocou, quando eu, enfim, né, fiz o convite, e logo depois você respondeu colocando também nessa questão de, pô, fiquei até feliz, porque eu acho que, enfim, o pessoal e tal, os partidos, aí falando do pessoal, né, tem que ter isso como pauta. E eu acho que faz, acho não, assim, é justamente para isso que nós estamos fazendo a live, eu fico muito feliz, sabe? Porque assim, ó, ao mesmo tempo que eu tenho alguma coisa anterior sobre consumo consciente, mas bem pequeno por conta da minha... Travei, vocês estão me ouvindo? Ai, meu Voltou, Deus. voltou, 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 voltou. Voltou? Não, show de bola, voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô, deixa eu falar então, assim, eu fico muito feliz por isso tudo, assim, quando eu fiz o primeiro contato com você, né, e automaticamente você já respondeu falando, tava esses dias falando com uma amiga minha que eu queria colocar essa pauta no pessoal. E assim, eu já me coloco também para você, e se você, como você se colocou, né, eu já me coloco como, assim, fundamentalmente uma pauta, até mesmo, enfim, né, futuramente, quando for candidato e tal, uma pauta necessária, porque, assim, tem o Paulo, tem outras pessoas também, mas tem o Paulo, a galera do Instituto Permacultura Lab, já vem colocando isso muito forte em todas as nossas candidaturas, sacou? Enfim, né? E até mesmo no projeto que nós temos. Por quê? O que eu quero dizer isso? Eu moro na Zona Oeste e a gente faz nosso movimento a partir da Zona Oeste da cidade do Rio, sabe? É assim, Uhum. nosso território. E aí, é, nós pensamos o desenvolvimento da Zona Oeste, porque nós sabemos que vivemos uma cidade partida, onde a Zona Oeste é totalmente excluída mesmo do pensamento de desenvolvimento da cidade, né? E aí, assim, é fundamental, nós já tínhamos isso como muito claro, mas, assim, por isso que nós chamamos de você também, e eu até já, assim, fazendo um convite aqui, se você quiser, para construir, sabe, com a gente, desde já, com seu conhecimento, como plataforma no futuro aí, de campanha e tudo mais, o que a gente for fazer daqui para frente. Passou. Nesse, Axé. Irado. Então, só nesse nosso pensamento de desenvolvimento econômico, social, ambiental da Zona Oeste. Óbvio que é o Brasil como um todo, mas aí eu estou falando aqui como seria e falando pelo meu território, sabe? Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que nós temos uma capacidade, temos gente assim com uma potencialidade absurda aqui, sabe? Só que nós precisamos dessa educação ambiental, climática, pensar como você está colocando aqui para gente, porque eu já estava vendo aqui para outras pessoas que estavam falando, ó, por exemplo, ó, caraca, eu não tinha essa noção, muito bom ter essa visão. Essa visão que você está colocando é realmente como quando eu comecei aqui, ó, ativista de questionamentos. É isso, assim, está questionando esse modelo que está aí. Porque muitas das vezes a gente acaba entrando na lógica do modelo de vamos desenvolver, e não pensando nessas pequenas coisas, sacou? Então, assim, te agradecendo muito, de verdade, mais uma vez, já estou falando muito, mas te agradeço muito e que bom que você, enfim, com certeza vão vir outros frutos, novos frutos e bons frutos aí com o seu conhecimento. Deixa eu passar para Orgânico. outra. Sempre, sempre, sempre. Irado. Deixa eu lhe falar. Vou passar para outra pergunta aqui, porque nós temos 30 minutos só e nós queremos saber mais de você. Volta para outra live. Quando o papo tá bom, a gente continua. Vamos que vamos. Deixa eu lhe perguntar. Mudanças de hábito. A Thelma pergunta aqui, ó. Pode parecer um pouco, uma pergunta um pouco boba, Karen, mas para quem quer começar uma mudança de hábitos, o que é preciso? Como começamos? Começamos separando o lixo fora, de casa e tal. Enfim, Uhum. começamos separando o lixo. O que eu Diga aí. sempre digo para todo mundo, nas minhas palestras também, para quem me pergunta, eu tenho um vídeo no meu IGTV também, ali tá, como começar. Então, Desperdício Zero, como começar, vocês podem dar uma olhada lá. Mas o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: primeiro, para você mudar de hábito, você precisa olhar para o seu hábito e ver e encarar ele de frente. Então, separa os seus descartes. Os descartes sólidos, né? Não resto de comida ou de coisa orgânica. Separa os seus descartes em casa.
por uma semana. Se você tiver espaço, você segura até um mês. Mas se você não tiver espaço, uma semana, tira foto, faz uma listinha de cada coisa, quantidade, marca, tal. E depois de um mês você analisa isso. Você vê preço, quanto que você gastou com cada coisa, a quantidade que você gastou de cada coisa, tudo. Embalagem de comida, de cosmético, de produtos de limpeza, tudo. Faz uma lista de tudo que você jogaria no lixo. Se você puder guardar, é melhor, porque quando você olha para ele, você realmente tem um impacto visual do volume que aquilo ali representa. Mas se você não puder guardar um mês, você guarda uma semana e faz essa listinha, tira foto. Depois que você olhar aquilo, você olha para o que está em maior quantidade e fala assim, será que isso aqui eu consigo desperdiçar, né, usar menos? Será que eu consigo diminuir a quantidade que eu uso disso? Né? E aí você vê, que produto é esse? Ah, isso aqui é um produto de limpeza multiuso. Tá, deixa eu pesquisar sobre ele. Começa a questionar de que ele é feito, o que representa, ele é tóxico ou não é. Existe versão biodegradável? Será que eu posso fazer a minha própria coisa? E aí você vai questionando sobre aquilo e vendo onde você pode mudar. E aí você só escolhe um por vez. Escolhe um para mudar, muda aquele, transforma aquele em hábito, vai no próximo. Boa. Então, isso é muito importante para a gente não se atropelar, sabe? E se algum deles for muito difícil, você escolhe outro, vai para outro, porque às vezes a gente precisa começar pelo mais fácil mesmo, para a gente não desistir, sabe? Então, e aí tem muito perfil de lixo zero, desperdício zero, onde você pode ir, dar uma olhada, ver as dicas no blog. No meu blog tem dividido em cômodos, daí você pode ir lá olhar, será que já tem uma informação sobre esse produto, sobre isso lá, tal. Eu indico dessa forma. Irado, irado. Assim, mudança de hábito, né, é uma coisa que mexe, assim, fundamentalmente mexe muito com a parte psicológica, né? Não é tipo, vou mudar e automaticamente vou mudar. É assim, né? É você ter consciência do seu consumo primeiro, para você É. começar a ter atitude e depois você vai questionando as outras coisas, né? É que a mudança de hábito é uma desconstrução, né? Você foi só ensinado a fazer de um jeito, como na sua vida você foi solidificando ali um hábito e também a publicidade te fala para fazer daquele jeito também, né? Tipo na televisão tal, você tem uma enxurrada de pessoas ali fazendo propaganda de uma coisa falando para você fazer de um jeito. Então você fica ali sólido naquilo. Então você precisa desconstruir isso, né? E você só vai conseguir desconstruir quando você entender como a mudança vai fazer bem para você e para o meio ambiente. Sim, E para o irado. seu Ó, bolso. Então, eu estou perguntando exatamente isso aqui sobre o bolso. Ó. Em relação a essas alternativas biodegradáveis, o preço não é muito maior? A pergunta, se for, tem alternativa para as pessoas de baixa renda? Uhum. Eu estava justamente falando sobre isso com uma pessoa hoje. A gente tem essa ideia de que sustentabilidade ambiental está diretamente ligada à classe média e classe alta, né? Mas, na verdade, as reais pessoas que estão praticando a maior das sustentabilidades na vida são as pessoas que estão em vulnerabilidade social, porque elas não consomem do mesmo jeito que as pessoas ricas consomem, privilegiadas. Elas não pegam um avião, não ficam pegando carro, não ficam causando, climaticamente falando, os mesmos impactos. E além disso, quando a gente está falando de pessoas que são pessoas de famílias agrárias, são pessoas produtoras, né, de alimento, a gente está falando diretamente de sustentabilidade, são pessoas que estão lutando pela terra e por uma terra limpa, por uma terra orgânica. Isso é muito mais sustentabilidade. São justamente as pessoas que são vistas como pobres no nosso país, né? E elas são as nossas, são as que mais praticam sustentabilidade no dia a dia. Agora, em relação aos produtos, realmente existe um mercado todo, né, de produto biodegradável que está vindo aí, que ele acaba parecendo ser mais caro. Na verdade, ele não é mais caro. A gente tem uma má distribuição de renda no nosso país e no mundo, né, por causa do capitalismo. Então, não era para existir pobreza, não era para existir miséria, não era para existir uma pessoa que não tem capacidade de bancar uma coisa que é boa para o meio ambiente. Então, isso já é errado, né? Mas a realidade é essa. Agora, por exemplo, na minha casa, eu limpo a minha cozinha só com... Os meus produtos de limpeza são só 3. Sabão de coco biodegradável, vinagre de álcool ou álcool normal e bicarbonato de sódio. São as únicas coisas que eu uso. Quando você pega o banheiro de alguém ou a cozinha de alguém, você tem um monte de multiuso limpador, desengordurante. Aí você tem água sanitária, aí você tem limpa-vidro, aí você tem não sei o que, não sei o que. É um monte de produto que super custa caro e para tudo isso eu só uso 3 ingredientes, sabe?
Então, assim, se você colocar na ponta do lápis, vai ser mais barato, sabe? A Sim. questão é que as pessoas não sabem. Antigamente, todo mundo sabia que bicarbonato de sódio, limão, entendeu? E vinagre, hoje você consegue até fazer o seu próprio vinagre. Então, era um conhecimento que foi se perdendo, né? Porque as pessoas passaram a comprar. Entendeu? Então, é claro que você olhar para um produto, tipo um multiuso, sei lá, vou dizer aqui a marca, Veja, né? Sei lá, ele é super baratinho. Mas se você olhar o que, que tem dentro, é só produto químico, sabe? Que faz mal para você, para os seus filhos, para as crianças em casa que andam descalça, põem a mão na boca, sabe? Isso, ao longo do tempo, acumulam tóxicos no seu corpo, que são cancerígenos, são tóxico-cumulativos, então eles reagem com o seu sistema endócrino. Então, assim, é muita conta que você vai pagar no futuro, É muito sabe? agressivo, né, para o futuro. Exatamente. Então, é claro que o conhecimento precisa chegar até as pessoas, e eu acho que a falta de acessibilidade não é o preço, é a informação. A informação tem que ser mais democrática, porque se você colocar na ponta do lápis, acaba até sendo bem mais barato, porque os produtos você compra um monte e sai mais caro, né? Saquei, saquei. Pô, muito boa. Muito boa. É importante, assim, porque essa visão é para as pessoas terem noção que, assim, é isso, né? A partir do consumo consciente, você começa a perceber que, não, olha só, tem coisas mais baratinhas, que você começa, pode colocar na rotina da sua casa, que vai substituir três coisas que você comprava antes, né? Muito importante mesmo essa visão, mas é isso, né? É uma educação ambiental que é até a próxima, ambiental, enfim, como um todo, de consciência, Uhum. que é até a próxima pergunta que pode correlacionar um pouco do que você acabou de falar, que é o seguinte, a quarta pergunta, a quinta pergunta, ó. Eu acredito que o trabalho de preocupação com o lixo precisa ser ensinado desde o início da formação acadêmica do ser humano. Aí a pergunta é: existe alguma escola pioneira ou algum projeto de educação infantil sobre esse tema? A pergunta é do José. Existem várias ações, vários projetos. Existem algumas escolas que fazem compostagem, que fazem separação de descarte para você levar para reciclagem e tal. Existem várias ações nesse sentido. O movimento Desperdício Zero, ele surgiu assim e se fortaleceu muito, mas não existe ainda uma coisa assim, isso aqui é lixo zero, isso aqui vai ser lixo zero, assim, ainda não existe. Por quê? Porque a indústria é muito forte, sabe? Quando você está falando né, do consumo, do ato de consumo das pessoas, você está falando realmente assim com. A gente está falando de nós, né? Nós, pessoas. Nós fomos educados a consumir sem questionar, né? Pelo menos a minha geração, né? E algumas gerações que foram perdendo isso. Então, a gente nem sabe. A gente foi educado a colocar o lixo na lixeira. A partir do momento que você é educado a colocar o lixo na lixeira, você já parte da premissa que o lixo é para existir. Entendeu? O desperdício zero, ele fala, não faça lixo para ele não existir. Então, é uma coisa muito revolucionária. Mexe assim, a cabeça da pessoa fica, como assim não Como fazer lixo? assim? E tudo é desenhado para virar lixo, justamente porque a empresa não quer se responsabilizar com isso. Então, é para virar lixo, entendeu? Existe máfia do lixo, existe máfia e corrupção dentro dos aterros sanitários e dos lixões, né? No mundo todo. Então, assim, entende? Assim, é muito revolucionário mesmo. Então, quando eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte de criar consciência, né, pra gente entender o que isso representa, pra gente se esforçar, tal, mas a cabeça dos engenheiros tem que mudar. Os engenheiros têm que entender como é que funciona. Os arquitetos têm que mudar. Os químicos têm que mudar. Todas essas pessoas que são pessoas que produzem, que colocam um produto no mundo, que desenham os produtos das empresas, tem que ser pessoas que também são conscientes para que elas façam um design inteligente, para que elas façam para que elas desenvolvam uma matéria-prima biodegradável real, né? E os empresários também, eles têm que, no mínimo, sentir pressão de ou eles vão pagar multa, ou eles são pessoas conscientes e vão criar um produto realmente ecológico, ou eles vão pagar multa se eles não criarem. A gente tem que tirar essa percepção de que existe ecologicamente correto. Não, ou é correto ou é errado. Se polui o meio ambiente, é errado. Então, não é para a gente ficar enaltecendo o que é ecologicamente correto. É para a gente cobrar de quem está fazendo o ecologicamente errado. Entendeu? Saquei, saquei. Olha, eu tô assim, decidido
que nesse momento de pandemia, essa nossa conversa, assim como, enfim, tive com o Paulo lá sobre permacultura, é muito importante, porque se tem um momento de transformação, né, de quebra aí, enfim, de paradigmas, é agora na pandemia, né? Estamos Sim. sofrendo muito, é uma realidade, sofrendo psicologicamente, enfim, com diversas mortes em relação à economia, à saúde, tudo na vida mesmo, né? E é um momento de milhões de reflexão. Mais uma vez te agradecendo aí, porque assim, é fundamental. Porque já fui em outras palestras, outras pessoas ouvindo sobre o tema, né? Só que, vou ser muito sincero com você, mesmo a gente querendo acreditar no que você está falando, enfim, e antes, você olhava do tipo assim, pô, isso é meio difícil acontecer. E aí, precisa acontecer uma pandemia como essa que você começa a rever e fala assim, nossa, o jeito que a sociedade tá caminhando, assim, é a beira do precipício, né? Então, essa sua voz, que é aí o meu lado que mais, enfim, a partir do espiritual, enfim, do evangelho, é uma voz para mim que é profética. Assim, pessoal, olha só, vai dar ruim. Se você não começar, se a gente não começar a mudar, pelo amor de Deus. Então, assim, mais uma vez, é muito importante essa conversa que nós estamos tendo Na aqui nesse verdade, já momento. deu ruim, né? A gente já tem Já deu pessoas ruim. morando na beira de lixão, a gente já tem pessoas com miséria, na fome, né? Então, assim, já deu ruim. É só que para as pessoas que são socialmente muito privilegiadas ou que não estão Lógico, lógico. por ali, né? A gente acaba, nossa, vai dar problema, vai dar problema. Cara, já deu problema. Os nossos oceanos já estão poluídos. A água que a gente bebe já está poluída. A comida que a gente come está poluída. O solo já não está produzindo. É só porque a gente mora num país que tem muita abundância em solo. Mas, assim, já está dando problema. É só que quem não passa fome, né? Assim, a gente não tem muito isso, né? Mas Sim, sim. Eu me coloquei de uma forma errada aqui, exatamente assim. Óbvio que já deu ruim. Porém, eu digo pela nossa construção aqui, né? Que nós estamos questionando essa rotina da vida das pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, vai dar ruim. Já que esse momento vocês não estavam prestando atenção antes, porque a gente que é de movimento social, enfim, a gente que milita, a gente que está aqui, né, sempre denunciando, a gente está vendo as desigualdades, só que para essa galera, enfim, né, privilegiada, enfim, essa galera, bando de maluco, bando de maluca, enfim. E agora, nesse momento, que, tá vendo aqui? Estávamos certos. Então, por favor, vamos começar a repensar. Foi exato. nessa lógica, nesse contexto que eu coloquei o vai dar ruim, entendeu? Mas é óbvio que já deu ruim há muito tempo, né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui da Paula. Ela pergunta o seguinte: qual a importância dos catadores para a reciclagem? E aí? Polêmico isso. Polêmico, polêmico, polêmico. A gente gosta de polêmica. Então, os catadores, eles têm um papel fundamental, porém esse papel não é reconhecido basicamente pelos municípios e estados, né? Porque o que acontece? O catador, na verdade, ele vai principalmente no... Assim, você pode separar para coleta seletiva no seu prédio ou na sua casa. Então, você separa ali, teoricamente vai passar a Conlurb, né? No caso do Rio de Janeiro, a Conlurb da coleta seletiva, né? Ela vai pegar aquilo ali e vai levar para uma cooperativa, né? O catador, geralmente, ele vai, muitas vezes, em lugares onde não tem ainda coleta seletiva. Ele coloca a mão no lixo que não foi separado, entendeu? Então, assim, ele, na verdade, está pegando coisa que iria para o lixão e ele está catando aquilo, por isso que é catador, ele está catando aquilo e está levando aquilo para uma cooperativa, né? Então, nos olhos, assim, olhando do ponto de vista do meio ambiente de nós, cidadãos, né, o catador é fundamental. Porém, o catador, ele representa para o sistema público, quando o sistema público não reconhece o trabalho do catador, ele representa um empecilho. Por quê? Porque, primeiro, se o catador passa num lugar onde passa a coleta seletiva, ele está pegando, a coleta seletiva vai passar lá e não vai pegar nada. Entendeu? Então, ela foi um gasto de gasolina diesel, por exemplo. Outra coisa, o catador, se ele começa a levar para a cooperativa ele mesmo e a coleta seletiva tem uma diminuição de demanda, então a própria coleta seletiva vai receber menos dinheiro de verba pública para poder ter investimento na coleta seletiva. Então, acaba que o próprio sistema, se ele não reconhecer o catador, ele não levar o catador e todas as positividades que o catador tem para dentro do sistema, eles começam a entrar em conflito.
entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser vista realmente pelos municípios e pelos estados. Não dá para você ignorar o papel deles, né? E não dá para criar esse conflito, assim. Realmente, além de que para muitas pessoas é fonte de renda, né? Então, assim, é muito importante. A gente não quer que a coleta seletiva acabe, mas a gente também não quer ignorar o trabalho informal dessas pessoas que tem sido fundamental para reciclagem, né? E para diminuição de resíduo que vai parar em aterro sanitário e lixão no Brasil. Saquei. A segunda pergunta é o seguinte, ó. Fala sobre um trabalho de uma organização. Enfim, vou botar aqui, ó. Vejo muito o trabalho do Cata Aqui. Não sei se você conhece. Conheço Enfim, o vamos lá aplicativo. então. Uma organização que conecta catadores com quem quer reciclar. Essa plataforma funciona no Brasil todo? Enfim, não sei se você sabe Sim, dessa. o aplicativo, na verdade, ele foi desenhado, obviamente, para atender o Brasil inteiro, né? Só que assim, o aplicativo, o catador, ele precisa também ter um telefone para poder responder a mensagem, né? Que o Cata Aqui, você manda uma mensagem, você olha para o aplicativo e você vê qual catador está mais perto de você e quais são as facilidades que ele tem e o que ele cata, com o que ele trabalha. E você ativa o aplicativo e você combina com ele, né? Você paga uma taxa, ele vai lá e busca. Então, é claro que era para ele funcionar no Brasil todo. Só que assim, ele depende também. Primeiro, o catador ele precisa de um telefone ou precisa ter acesso a esse recurso. Então, às vezes, Uhum. por exemplo, muda de telefone, mas não muda o registro dele no site. Então, assim, o Cata Aqui, eu gosto muito do Cata Aqui. E eu acho que ele é uma plataforma, assim, eu acho um trabalho genial, mas eles precisam de contribuição de recurso financeiro e também para eles crescerem, para eles funcionarem melhor, porque a realidade, às vezes, dos catadores, ela acaba não conseguindo ser compatível com a do aplicativo. Mas o aplicativo funciona bastante em São Paulo e no Rio de Janeiro também funciona, mas em São Paulo ele funciona bastante. Então, eu acho que seria até uma boa aí, se alguém tiver interesse em chegar junto com o aplicativo, né, com o Cata Aqui. Eles são super acessíveis, entrar em contato, conversar com os catadores que participam do Cata Aqui para saber quais são as dificuldades, né, quais são os êxitos e tal, e multiplicar isso, né? Saquei, importante. Fazendo uma interação com a galera aqui, eu estava ouvindo você, mas também estava rodando aqui, vendo. Tem muita gente que já passou por aqui fazendo perguntas, questionando, enfim. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, ó, do Igor. Qual é o papel da indústria e da agroindústria na produção de lixo? É um problema responsabilizar o indivíduo? Uhum. Indústria e agroindústria, né? Agronegócio. Isso, Assim, agronegócio. o que acontece? Tudo produz lixo, tá? Uhum. Então, quando a gente fala vamos supor, né, agronegócio, porque assim, tem uma diferença de lixo direto e impacto ambiental, né? Então, o agronegócio, ele emite muitos gases de efeito estufa, por exemplo, que não é um lixo direto, mas é um impacto ambiental muito grande para a crise climática, para o aquecimento global. Isso, sem sombra de dúvidas, né? Existem, inclusive, várias pesquisas de ONGs respeitadas e de fundações que fizeram Uhum. análise disso e tem ali os números, inclusive, para comprovar, né? Agora, em relação a lixo, você tem muito descarte plástico, você tem coisa que vai para o solo, né? E contamina o solo também. Então, como hoje em dia a gente não consome muito local, muita coisa, né, atravessa o Brasil inteiro para chegar até o Sudeste, por exemplo, às vezes você tem muita fruta que vem do Nordeste para o Sudeste, enquanto você poderia ter muita produção de fruta no Sudeste e não tem. Então, você acaba tendo que usar muita embalagem, você acaba tendo que usar, né, não só o combustível do translado, né, mas muita embalagem também, e isso gera muito lixo. Então, são vários impactos. Mas em Sa- relação à crise climática, eu acho que o agronegócio ele tem um impacto muito maior. Maior. Uhum. Saquei. A gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria perguntar uma coisa. Mas a gente pode contar. Pode ser também, vamos caminhando. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, que é o seguinte. Nós estamos falando aqui de consumo consciente, enfim, você explicou para gente. Eu aprendi muito hoje já, mas eu quero saber de você uma coisa mais profunda, porque eu creio assim, a gente busca a mudança do mundo, mas é isso, né? O consumo, assim como o consumo consciente que você colocou, nós temos que ter consciência da nossa vida para depois aplicar enfim, na vida de outras pessoas. Qual é o impacto, ou melhor,
o que representou na sua vida e representa diariamente o consumo consciente? Qual a transformação que teve? Total. Total. Eu sou outra pessoa. Se você pegar as pessoas que me conheceram quando eu tinha 20 anos e as pessoas né, e conversar sobre mim com as pessoas de hoje, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Assim, foi uma transformação de vida total, assim. Eu não tô dizendo que eu sou perfeita, não, tá? Não tô dizendo que eu não produzo lixo, não é nada disso, assim. É a forma de me Sim. considerar fazer parte do mundo, a forma de me enxergar como parte do mundo, de me enxergar brasileira, de me enxergar, assim, sabe, cidadã do mundo, de reconhecer o quanto que a gente precisa cuidar de tudo que é nosso, das nossas fontes de sobrevivência, né? Nossa, empatia, respeito, humildade, tudo, assim, tudo, porque porque é isso, não existe ambiental sem social, entendeu? Então, assim, é claro que cada pessoa tem um histórico de vida. Então, é claro que tem pessoas, por exemplo, que já tinham consciência de outras coisas que eu não tinha e elas já tinham. Mas mesmo assim, a transformação é muito grande, sabe? Então, assim, para mim foi 180 graus. Transformando. Assim, É mesmo. eu era isso aqui e eu virei completamente diferente. E eu não me arrependo de absolutamente nada, assim, sinceramente. Nada. Sim, Eu sou 1000 vezes a pessoa que eu sou hoje do que eu era. E eu acho que o meu trabalho hoje também, ele contribui muito mais para a sociedade do que qualquer outra coisa que eu tentei fazer antes, né? Que eu fiz ou que eu tentei fazer antes. Então, não. E, Irada, assim, sabe o que eu vejo? É o seguinte, quando você falou assim, eu me sinto uma brasileira, uma cidadã. Na economia, né, a gente aprende muito a relação e a falar o consumidor, a consumidora, tratar as pessoas, enfim, né, dentro de... São consumidores, não são pessoas. E, assim, me parece que essa consciência que você está dizendo, essa consciência, né, do consumo, você não é uma consumidora. Você, sim, é uma cidadã que age na vida a partir dessa transformação que você acabou de falar para a gente, né? Pelo menos é a minha percepção que eu tive nesse sim, momento, enfim, do que você sim. saquei. Meu amigo, olha só, nós estamos indo para o final aqui. Eu já estou já te pedindo uma segunda live. Eu acho que não hoje, porque assim, nós temos que fechar, porque esse vídeo aqui vai para o YouTube. E para as pessoas que me ajudam aqui a sintetizar, é mais fácil ficar assim, porque senão não vai ficar muito correlacionado uma coisa com a outra. Mas eu já deixo o convite aqui. Uma coisa que nós já fechamos, pelo menos o que eu entendi, é que vamos construir juntos uma plataforma daqui para frente a partir de todo o seu conhecimento para colocar não só para mim, mas para o nosso coletivo e tudo mais. E já pedindo uma segunda live, pode ser para o mês que vem, porque esse mês, graças a Deus, já tem muita gente, já fechamos, enfim, né? Mas nas próximas semanas, aí no próximo mês, uma próxima live da gente. Pode ser? Pode. Siri, tem mais pergunta aí? Se tiver, você pode me encaminhar as perguntas por DM e eu coloco no meu story também. Fechado. Gente, uma coisa simples então, né? Vamos fazer o seguinte. Em algum momento, a gente vai no finalzinho aqui, estamos indo para o final, a gente vai dar uma risada, vocês printam e marquem a gente lá. E aí, automaticamente, vocês façam uma pergunta para a Karen, que eu acho que é importante, né? Porque, enfim, se vocês querem saber mais coisa, só perguntar para ela aí. Ó, Glauber tá aqui, ó. Nosso deputado federal, Glauber Braga. Valeu, Celi. Valeu, meu irmão. Aí, tá vendo? Mais um que eu acho que pode tomar... Ele tá tudo sólido, hein? Tô de olho no pessoal. Já tô aqui no site do pessoal olhando a pauta climática. Cadê? Cadê? Boa, boa. Manda jobs, Ó, vamos lá, palestra. é isso aí. Cobra o deputado federal aí, mas a gente vai poder cobrar ele, porque isso aqui é gente boa, a gente tá com a gente sempre. Esse cara aqui, meu irmão, pô, Glaubinha é gente boa demais. Ó, então, minha amiga, muito obrigado, tá? Eu Eu que agradeço vou... o convite, Para eu adorei. finalizar, Legal. finaliza aí. Eu termino. Queria agradecer, Siri, pelo convite. Foi muito assim, foi muito conectado, porque eu tinha acabado de falar com uma amiga minha de São Paulo que vai se candidatar a vereadora em São Paulo esse ano. E eu falei com ela, e aí eu falei, cara, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Ela, eu tenho uma conhecida no PSOL e eu posso indicar pra você tal, que não sei o quê. Então, aí no dia seguinte eu recebi essa mensagem, eu até olhei, eu fiquei assustada. Caraca, será que eu... Será que eu... né? Eu
Eu fiquei assim, caraca. É isso, minha querida. Toma aí. Deus conecta, Deus conecta. E aí você Eu falou, creio muito a nisso. galera aqui da rede indicou você. Aí eu, tem gente que me segue no pessoal, tipo, Lógico. assim mesmo. Eu fiquei, caraca. Então, e fiquei meio desconfiada no início. Eu fiquei, quem será que é esse, né, esse suplente aí? Aí eu dei uma fuçada também em você pra saber se eu ia aceitar essa live ou não. Mas Que bom que gostou, né? Tá aqui porque gostou de alguma forma, né? Ou, enfim, eu vi lá o movimento que você faz, né? Junto, tudo numa coisa só. tudo numa coisa só. Eu achei super legal. Enfim, e aí eu fiquei muito feliz de ter acontecido esse convite e de ter rolado. E com certeza, eu tô aberta para mais. Durante pandemia ou sem pandemia, eu acho que assim, a pauta climática ela precisa ser levada para todos os partidos. Então, porque assim, é o nosso futuro. Não existe nada sem clima. Né? Show de bola, minha amiga. Tá fechando aqui, faltam 40 segundos. Me perdoa, tá bom? Tentar te cortar, mas enfim. Gente, ó, muito obrigado, cara, e muito obrigado de verdade. Vamos falando aí agora no privado, enfim. A vocês que participaram aqui, quem puder, siga a cara aí, que é muito importante para vocês terem mais consciência, né? E eu também. Enfim, outras coisas nós vamos fazer com a Karen aqui. Vamos ver coisas boas aí. Quem puder, seguir nossa página lá no Twitter, Siri William. No YouTube, o William Siri RJ. E o Facebook, o William Siri. Um beijo no coração de vocês. Printem aí que a gente vai tirar uma foto agora. E valeu, marquem a gente aí e siga. E tamo junto. Beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado, minha querida. Um beijo e boa noite.